meus jovens, sejam muito bem-vindos a esse que é uma temporada especial, um episódio super especial. Estamos aqui no Espaço DNA da Todeskine Jundiaí, em parceria com Planejados Cast, comigo Lucas Trindade. Estou aqui com um convidado ilustríssimo, o Victor Romancini. Eu sou ruim de nome, vocês já sabem, tá tudo certo. Para quem não me conhece, Lucas Trindade, eu sou fundador do marketing da assessoria Trindade, também do Planejados Cast, comunicação para o setor Arcrecol, para lojas de planejados e tudo mais. Sigam lá. A gente sempre começa pedindo essa ajuda, esse apoio de vocês, na verdade, o apoio para que vocês se inscrevam no canal. Aqui embaixo a gente vai deixar a descrição também do canal do Vitor, porque ele tem um canal super especial também no YouTube que está crescendo pra caramba, um canal de negócios, um canal que vai falar sobre arquitetura, que vai falar sobre decoração. É isso? Acertei? Exatamente. O sobrenome eu dei uma rateada, mas no conteúdo eu acertei. A gente deixa tudo aqui na descrição do vídeo, né? Os contatos também do pessoal aqui da Todeskine. Se você é do setor de arquitetura e decoração, quer conhecer um pouco mais aqui dessa loja que está incrível em Jundiaí, né, com profissionais incríveis como o Rogério, o Bruno, o pessoal aqui da Todeskine. Então, fiquem à vontade, se inscreve no canal logo agora, cara, deixa o seu like, porque é super importante, a gente vai saber que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Beleza? Então vamos lá. Você quer se apresentar um pouquinho pro pessoal aqui, ô Vitor? Vamos lá. Eu sou o Victor Romancini, eu diria que eu sou arquiteto de interiores plus várias coisas, né? Artista, gosto de cenografia, trabalho com cenografia, curadoria, mentoria. Então, eu diria que nessa parte das artes a gente se aventura um pouco de tudo, inclusive design de produto também. Cara, legal. Eu acho que a gente tava super batendo um papo aqui nos bastidores, né? E tava mais legal. Tava legal demais, né, velho? Você tem muita história. Você tem muita história para poder contar. Mas eu já vou puxar um pouquinho a sardinha aqui pro lado que eu quero ouvir de você, cara, porque você tem uma veia empreendedora. Você falou pra mim que você é uma marca, cara. Você não é um arquiteto. Você tem um ecossistema de negócios, você tem braços de negócios super importantes, interessantes aí para ajudar as pessoas e projetos. Eu queria que você contasse um pouquinho mais que história é essa, cara. Você não é arquiteto, só um arquiteto, você é uma marca. Como que surgiu isso na sua cabeça? Eu acho que até entender esse processo todo, como um arquiteto pode ser mais do que só projetar casas, interiores e tudo mais, foi um processo um pouco mais longo de amadurecimento, com certeza. Então, hoje eu me identifico não apenas como arquiteto, porque de fato eu paro em várias áreas que estão envolvidas dentro do trabalho da arquitetura, né? Então, como especialidade dentro do meu estúdio, que é o Estúdio Roma, eu tenho arquitetura de interiores, então a gente dá esse apoio para os nossos clientes em toda a parte de projeto, executivo e acompanhamento. Mas eu percebi que o Victor Romancini tinha mais a oferecer do que apenas essa assessoria para os clientes dentro da parte de projeto e criação. E aí eu comecei a pensar o que mais o Victor tem. Então eu gostava muito, eu trabalhei durante 10 anos em lojas de planejados, aprendi muito com essa dinâmica que as lojas têm de atender clientes. E isso me deu uma bagagem muito interessante para a comunicação. Depois trabalhei alguns anos em uma loja de móveis soltos, que me deu mais abertura para essa parte de interiores, conhecer mais produto, design, fábricas, lojas, empresas. E aí eu comecei a ver que tinha mais ali do que só aquele cliente que a gente vinha com o design de interiores. E nessa transição eu percebi que eu podia usar as mídias sociais para mostrar um pouco disso. Então eu iniciei o meu Instagram há 3, 4 anos, junto quase com o meu estúdio, onde eu comecei realmente a mostrar isso. E aí, trabalhando nessas lojas, eu vi o déficit que algumas outras lojas tinham, por exemplo, em ter um espaço bem organizado, em ter um conceito em cima das coisas. E aí comecei a me aventurar nessa parte de curadoria das lojas. Então comecei a fazer essa parte de dinâmica, entender um pouco mais como é o conceito, qual é o cliente que está dentro daquela loja, para a gente dispor o mobiliário de uma forma interessante, diferente do que os outros estão fazendo. Então funciona como se fosse uma consultoria que você faz? Exatamente, é uma consultoria onde eu vou o dia lá, analiso tudo que a gente tem em loja e já tiveram lojas que eu montei mais de 27, 37 ambientes em um dia. Então, exatamente. Mas montar na prática? Na prática.
Ou, tipo, nada de projeto? Nada Montar. de projeto. Nada de projeto. Análise visual do espaço que tinha de necessidade dentro do ambiente e o mobiliário que essa loja já tinha. Então, dentro dessa parte do mobiliário, fui entender qual que seria a necessidade e aí um dia, 8 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, a gente montava mais de 37 ambientes e deixava a loja completamente renovada. E como que surgiu esse estalo de você ser... Como que surgiu esse estalo de você ser uma marca hoje? Você é o Vitor, né? De onde que surgiu esse insight, assim? Eu comecei a perceber de que as pessoas elas se conectavam não só pelo meu serviço, né, com o meu trabalho, com o que eu apresentava, mas acho que muito mais se conectava comigo, né, como pessoa, com a forma como eu conversava, com a forma didática, com a forma como eu me vestia. E isso o Instagram deixou muito claro porque as pessoas elas comentavam sobre. E aí foi nesse momento em que eu percebi de que não era só o meu produto final, né, que seria o meu design de interiores, essa curadoria que eu faço, que chamava o cliente, né, que chamava a atenção das pessoas, era o Vitor em si. Então aí foi nesse momento em que eu percebi que eu podia me aventurar um pouco mais nessa parte, falar, não, o Vitor é uma marca, a gente tem essa marca para te oferecer e o negócio simplesmente começou a fluir dessa forma, né? Quando eu comecei a identificar esse giro realmente, que eu andava nos lugares e uma atenção era chamada diferente, as pessoas vinham, se comunicavam, e eu tenho essa coisa muito da comunicação direta com as pessoas no tete-a-tete, não só no Instagram, o que tá no Instagram é a realidade. Então foi muito fácil, assim, aí eu comecei a entender que podia agregar um pouco mais nessa parte. Falar mais da sua vida profissional, um pouquinho dos bastidores, Exatamente. da sua vida pessoal também. Cara, e eu fiquei pensando aqui, porque você falou, você identificou oportunidades ali nas lojas, olhando para o setor e tudo mais, e despertou esse interesse de você falar, pô, aqui tem um déficit, tem uma oportunidade, vou explorar. Por que você não já explorava isso antes, quando você trabalhava na loja de planejados? Você trabalhou na loja de planejados, né? Sim. E na loja de móvel solto. Você já fazia alguma coisa de mídias sociais? Não fazia? Tipo, o que você acha na sua cabeça do que acontecia ali? E aí, me estendendo, por que eu tô perguntando isso pra você? Porque hoje eu olho pro mercado e falo assim, cara, a galera ainda continua acontecendo muita oportunidade, pouca gente faz, apesar da gente viver numa bolha, a gente acha que tá todo mundo fazendo, isso não é verdade, né? Pouca gente faz e poucos profissionais dentro dessas lojas exploram as redes sociais para gerar esse negócio e para se conectar com as pessoas, que foi o que você falou, que isso é muito forte, né? Então, como que era essa tua visão e nessa transição, assim? Eu acho que quando você sai da faculdade de arquitetura ou tá cursando, eu fiz design de interiores, técnico em edificações, então eu tinha uma bagagem já nessa parte mais técnica de criação. E aí quando você sai da faculdade de arquitetura de arquitetura, você sai produzindo material técnico. Você não sai conversando com pessoas, você não sai entendendo a necessidade das pessoas, você sai uma pessoa mais técnica, sabendo produzir algo a partir de um script que a gente vai ter que seguir, basicamente. E nas lojas, fazia parte desse meu amadurecimento entender isso. E aí foi ali que eu comecei a ver que eu era muito técnico, inclusive. Então, por exemplo, na parte de planejados, que é super técnico, né? Então a gente vende um sonho para o cliente e tudo, mas você tem que ter uma regra de medidas, você tem que respeitar a ergonomia. Então naquele momento eu consegui exercer meu lado arquiteto. Mas na hora que eu estava comunicando com o cliente para vender o meu projeto, eu comunicava, acessava essa outra área que ainda era diferente para mim. Então nesse período que foi a outra área diferente para você é a área de comunicação. Que era mais de comunicação, exatamente, porque até então, acredite ou não, eu era bem tímido. Quase não parece, mas eu era muito tímido. Foi desenvolvendo isso? Foi desenvolvendo completamente nessa área. E hoje é natural para você? Completo. Hoje não tem nada forçado, nada que dificulte o processo nessa parte de comunicação. E aí foi nesse momento que eu percebi ali que eu podia utilizar as mídias para falar um pouco mais, divulgar o trabalho, e ainda era muito pouco, porque eu
conhecia muito pouco sobre isso porque eu ficava muito técnico nessa parte. Então, até dentro da parte de planejados, para chegar até vendedor, eu tinha sido projetista, eu fui conferente, então eu ficava numa parte muito técnica, o que eu não via, entre aspas, oportunidade até então de como divulgar isso, né? E aí, quando eu entrei como vendedor, que aí eu tive esse contato direto com o cliente, que eu comecei a ver essa parte de comunicação e o quanto era importante você falar e ter algo para mostrar para as pessoas para poder vender o seu trabalho, né? Então, foi ali que eu fiz essa transição e foi exatamente nesse momento que eu abri o meu Instagram. Você entendeu que era importante se conectar com as pessoas não como um trabalho profissional de mostrar projeto, mas se conectar com as dores, os desejos das pessoas nas redes, é isso? Exatamente. Você tem uma diferença muito importante aí também. Exatamente, porque quando a gente vende só produto, eu acho que fica longe das pessoas ainda, né? A gente tá vendendo uma coisa de que a pessoa pode querer ou não ter o contato com aquilo. Mas quando a gente começa a mostrar a vida, ser humano mesmo, e a gente se conectar com essas dores, com a necessidade de conversar diretamente com cada uma delas, a gente começa a entender que ali é o ponto de conexão de fato, né? E aí, como nas lojas a gente precisava entender um pouco do cliente, né, para poder projetar, eu me pegava muito mais nessa parte, né, do entendimento do cliente ali, para conseguir projetar. Então as efetivações eram muito rápidas, inclusive até das vendas, por conta disso. Tá. E aí, só para concluir a linha de raciocínio do Vitor, que não fazia nada de rede, passou a fazer e aí expandiu isso para um canal do YouTube, como é que aconteceu isso também? Você teve outro insight no meio desse caminho aí para poder produzir conteúdo no YouTube. Fala aí pra galera, né, um pouquinho também desse canal, qual que é o nome, né? Por que você criou? Conta a história dele aí. Aí quando eu comecei, né, eu fiz essa transição de iniciar essa parte de mídias no Instagram e tudo mais, ainda era muito novo. Então eu fazia uns stories super difíceis, era muito complicado para fazer stories, então eu tinha medo de fazer stories na rua, até com um pedreiro, na obra. Mas foi desenvolvendo. E minha mãe também me incentivava muito, porque minha mãe já fazia parte um pouco dessa parte de TV. Então ela é chefe de cozinha e ela se apresentava em TV. Então ela falava, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. E foi guiando um pouco esse meu crescimento na comunicação. Tem uma veia familiar aí, então. Tem, não. Minha mãe é completamente, não tem nem o que falar. Minha mãe é o Connect People, que a gente diria. E aí? E aí nessa transição eu percebi que aí eu comecei a fazer diferente do que todo mundo estava fazendo. Porque ninguém ainda na região trabalhava com as mídias sociais, com o Instagram, para divulgar o seu trabalho, para se conectar com as pessoas, e o Instagram estava crescendo pra caramba nessa área. Foi quando lançaram os stories, né? Então a gente começou a criar essa conexão e estava super bombado. E nesse momento eu comecei a querer fazer diferente. Aí ali eu percebi que eu queria fazer diferente de todo mundo. Então, ninguém tá fazendo? Então eu vou fazer. Ninguém tá fazendo no Instagram? Vou colocar foto. Ninguém fotografava os projetos? Eu comecei a fotografar. Ninguém fazia a finalização dos projetos com produção e curadoria, que é uma das áreas que hoje é uma das expertises dentro do meu trabalho. Eu falei, eu vou produzir para tirar uma foto bonita e a gente ter um conteúdo para poder gerar. E aí eu comecei a fazer essas coisas diferentes. E para chegar no YouTube, foi o momento em que eu já estava um pouco mais estabilizado no Instagram, então eu já entendia como a ferramenta funcionava, já tinha essa conexão com as pessoas, já tinha crescido um pouco mais. E eu virei e falei assim, por que não YouTube? Por que não criar uma forma diferente de comunicar e comunicar com outros tipos de pessoas, né? Que quem consome o YouTube é um público diferente de quem consome o Instagram também, né? E aí eu falei assim, bom, vamos começar. Nesse dia, eu liguei para 3 pessoas e falei assim, quero fazer o YouTube, não sei como fazer, não sei o que tem para fazer, vamos, você topa? Topo, que é o meu produtor hoje, o Perol. Liguei pro outro, vamos lá, vamos fazer? Gabriel, que iniciou o processo de gravação e a equipe que fazia a gravação e edição dos meus vídeos, né? E aí foi. Um dia a gente parou, sentou, fez a reunião e a gente começou a criar toda essa ideia do YouTube. E aí você vê que no começo a gente até foi testando algumas coisas diferentes para saber o que ia girar um pouco mais. Então, apresentava projeto,
fazia visitas em Airbnb, então eu me hospedava dentro dos Airbnbs para poder criar uma dinâmica diferente, falar sobre a arquitetura daquele Airbnb, sobre as soluções que foram utilizadas e fazer visitas à Casa Cor. O primeiro vídeo foi a visita à Casa Cor. Que doideira, e aí tudo em formato de YouTube. Você ia lá com seu produtor, filmava e tal, e aí... Exatamente. Tinha um roteiro, Tinha sempre. Aí o meu produtor, ele fazia o roteiro antes do que a gente ia falar dentro dos espaços, a gente criava essa dinâmica, mas também sempre foi muito solto, né? Porque eu tenho essa questão muito de não ficar travado, porque se eu tiver um script pra falar certinho ali, aí começa a ficar o negócio... Não sou eu, na verdade. Aí começa a ser um outro Vitor que tá querendo produzir aquela situação. Então a gente sempre ficou tentou pairar nesse caminho onde eu podia ser o Vitor e não ter um script certinho pra poder seguir. Eu podia falar as besteiras que eu falo, errar. E tu sabe que eu super me identifico com essa parada, porque aqui mesmo, né, no podcast, no Planejados Cast e tudo mais, eu não gosto de trazer script, né? O pessoal sempre, principalmente quem nunca gravou. Puta, o que eu vou falar? O que vai fazer? Cara, vai bater um papo, vai se conhecer ali, a gente vai falar um pouco sobre o seu trabalho, a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer falar coisas interessantes, e se tiver roteiro, script, tipo, tem que falar sobre isso, tal. Cara, fica um negócio super sem naturalidade e perde muito isso, né? Então eu tenho essa identificação assim. E no Instagram, também, depois de fazer essa transição de ir pro YouTube, eu entendi que a densidade dos conteúdos são diferentes, né? Tu faz... Qual que é o time, assim? Você já falou aqui qual que é o nome do canal? É o canal. O meu canal se chama Na Paleta. Na Paleta com Victor Romancini. E esse Na Paleta foi um dos bordões que eu criei no Instagram. E aí eu usava muito, porque o projeto tá na paleta, aí tá na paleta. Eu quase perdi ele porque eu achava que era ruim repetir isso. E as pessoas falavam, nossa, Vitor, eu andava na rua e falava assim, nossa, você tá... porque eu tô na paleta do Victor Romancini hoje. Eu percebi, falei, nossa, como é que isso chegou ali? Eu nem percebia que eu falava isso. Bordão. E aí esse bordão do Na Paleta eu criei basicamente essa marca pra criar o YouTube, e eu utilizo isso em outras formas. Quando eu preciso de um cupom de desconto nas lojas, eu crio sempre Na Paleta. Cara, que top! Não foi intencional, então, o nome? Não. Puta, isso é legal Surgiu demais, completamente do nada, assim. Foi muito louco, porque eu usava, e aí eu sempre gostei de me vestir de uma forma diferente também. Era uma forma de me comunicar, inclusive. E aí, dentro das cores que eu utilizava na minha roupa, eu tava intuitivamente, não porque eu pensava nisso no começo, eu tava na cor do projeto que eu tava apresentando. Tipo, eu tava na cor do meu projeto. Porque eu gostava daquelas cores, então fazia sentido pra mim, então eu usava isso. Aí eu tava na paleta do meu projeto. Aí eu sempre falava, é porque eu tô na paleta do meu projeto. Porque isso aqui tá na paleta. E aí, isso começou a ser repetido, só que eu não reparava que eu repetia isso, né? Tem alguns cacuetes de linguagem, assim, às vezes eu não reparo que eu falo bastante algumas palavras, né? E aí, andando nas lojas, as pessoas começaram, porque eu tô na paleta. Nossa, Vitor, porque tá na paleta? Eu falei, gente, mas que já acho isso de paleta? Comecei a revisitar os stories e aí eu percebi que eu falava bastante. Eu falei, nossa, eu preciso me controlar. Não posso ficar falando na paleta o tempo todo, porque isso fica chato, né? Imagina quem tá ouvindo, repetindo o tempo todo isso. Aí parei, as pessoas começaram a me cobrar. Ué, por que você não tá mais falando na paleta? Aí eu falei, tem alguma coisa ali que eu posso tirar disso. Falei, por que não ter um bordão dessa situação? Aí eu praticamente sou uma fábrica de bordões desde então. Cara, que top! Isso é muito legal. Teve uma vez que eu tava vendo um conteúdo, tô sempre estudando sobre marketing, sobre comunicação, tal. E aí as novelas usam muito bordões. Sim. E aí só que tem uma lógica da comunicação de você construir o bordão. Tipo, não pode ter mais de 4 palavras, nananã. E tipo, na paleta cara, simples, direto, tipo, bateu. Isso tinha uma época que tava muito na moda, não sei se tá mais na moda agora, de
de fazer a paleta da pessoa mesmo, né? Isso! Tem? Foi Nossa. bem nessa parte que eu comecei a falar do na paleta que começou essa paleta de coloração pessoal e tudo mais. Então ficou muito linkado com outras coisas que também estavam acontecendo. Foi muito engraçado. Tu já fez a tua paleta? Na minha paleta, eu morro de medo de fazer. Porque Ah. vai que eu falo que eu não posso usar as cores que eu gosto de usar. Aí eu fico longe. Caraca, tu criou o bordão na paleta e você nunca fez a paleta. Nunca fiz a minha coloração pessoal. Porque se falar que eu não posso usar bege, aí eu vou ficar muito chateado. Caraca, que barato, cara. E na paleta com o Victor, Victor, ó, pessoal, VICTOR Romancini, com 2 S. Exatamente, com S só. Com S, Romancini, Romancini, no final. Top, isso aí, ó. Sigam o canal do Victor. Romancini, na paleta. Muito legal, muito legal. Tu sabe que agora eu fiquei pensando aqui, ó. Qual que vai ser o bordão que eu vou criar? O meu era o meu. Eu sempre começo assim, né? Fala, meu jovem, né? Eu acho fala, que é meu super jovem. seu bordão. Já é seu bordão e você nem sabe. Então, é super meu bordão, mas tipo. E aí isso é um insight que eu gosto de trazer para as pessoas, porque muita gente, Vitor, acha que tem que estar tudo planejado, acha que tem que ter tudo, tem que ter um roteiro, um script, um direcionamento, tal. E pelo que você está falando aqui, e aí de novo conversa muito com a minha jornada também, no sentido de que a gente vai aprendendo durante o percurso, a gente vai ajustando, vai tendo insight, a gente vai ajustando o nosso negócio, o nosso trabalho, porque a gente está fazendo e não o contrário. Exatamente. A gente não ajusta o que não existe, né? E aqui nos bastidores a gente estava conversando e apareceu um elemento também que eu também me identifico muito, que é o elemento de coragem na tua vida. Porque você é autêntico, você gosta de ser autêntico, natural, original, gosta de fazer diferente, eu me identifico muito com isso também, apesar de ser um desafio. Então o elemento de coragem, ele apareceu muito na sua vida, né? O que você pode falar para as pessoas assim, em relação a essa jornada? A empresários que estão ouvindo a gente, a arquitetos que estão ainda com medo de fazer conteúdos, estão com medo de fazer Instagram, de produzir, de mostrar bastidores, tá falando, cara, vou fazer um story com pedreiro aqui, né? Tipo, e aí, né? O cara tá ali trabalhando duro, eu vou ficar fazendo story, né? O cara às vezes nem entende muito que isso também é trabalho, acha que tá brincando, né? Então o que você pode direcionar para as pessoas assim nesse sentido, né? Que você aprendeu? Olha, primeiro que a gente não ter medo, literalmente, de ser quem a gente é. Acho que isso foi o maior aprendizado dentro desse meu processo todo, porque em diversos momentos a gente se questiona, né? No Instagram, nas mídias, quando a gente se coloca à frente da nossa própria marca e a gente se mostra para as pessoas, a gente se questiona se a gente está fazendo certo, se não tá. E aí esse é o maior perigo que a gente tem, né? De a gente querer mudar alguma coisa que é natural nossa. E aí eu percebi que todas as vezes que eu tentava fazer essas mudanças, meu engajamento baixava, mudava a percepção das pessoas. E aí eu falava, nossa, por que eu tô mudando? Aí eu me revisitava, falava assim, por que eu tô fazendo isso? Tô fazendo pelas pessoas. As pessoas se conectam com pessoas verdadeiras. Então por que eu tô criando uma coisa que não é verdade sobre mim? Aí eu ia lá, voltava. Então eu acho que essa principal questão de você ser você, independente do que os outros vão falar, você bancar isso, é a coisa principal que você vai ter que ter para você gerar esses negócios e as pessoas se conectarem com você. Eu acho que você pode querer apresentar o seu serviço, eu acho que é bacana, o produto final é interessante, mas antes a pessoa se conecta com você. Se você não se conectou com ela, de nada vale um produto muito lindo, bem apresentado e tudo mais. Eu acho que foi isso. E ter essa coragem é difícil, porque sempre a gente tá ali num ambiente que é pouco explorado, né? Então a gente tá se colocando à frente de algumas situações assim que ninguém testou antes, né? Até então, dentro do que você tá fazendo. Então, nem a gente mesmo, né? Nem a gente acessou aquele ambiente ainda. Então, dá aquele medinho, mas você vai, anda. Gosto de usar roupas diferentes. Aliás, no Instagram o pessoal comunica bastante falando sobre as minhas roupas, sobre o estilo e tudo mais. As pedras, que fazem muito parte do meu jeito de vestir, elas estão sempre presentes. Então,
todos esses detalhes as pessoas notam bastante e é muito mais isso que conecta às vezes do que o produto final. O produto final só vai dar aquela certificação de que tudo que ele viu antes é interessante. É bom. Teus projetos têm muita pedra, não? Pergunta aleatória. Eu gosto muito de trabalhar com essa parte mais natural. Então a gente vai sempre trabalhar com um elemento natural. As pedras estão sempre presentes. Nas bancadas, seja ela como for, assim, eu sempre coloco. E uma valorização muito grande do artesanato brasileiro. Então isso é imprescindível. Você tava falando aqui, a minha cabeça foi longe, velho. Porque ser original é desbravar, tipo assim, você tá abrindo um mato, né? Você tá... Cara, ninguém tá te dizendo o que tem que fazer. Ninguém vai te dizer, ali ó, ninguém vai te dizer o que tem que fazer, cara. Ninguém vai fazer as coisas por você. E às vezes a gente já ouviu isso, mas tem duas coisas super importantes que eu tiro dessa... Eu tive muito insight agora que você falou sobre essa questão da originalidade de coragem também. Porque às vezes a gente já ouviu um monte de coisa na nossa vida, mas ainda não masterizou aquilo. Tipo assim, não tá consolidado. Você ainda... A ficha não caiu. Não... Cara, tá faltando você ouvir mais, repetir, porque isso aí funciona pra caramba. Isso, comportamentalmente falando, é uma das bases, né? Treinamento e repetição. Ou teve um negócio que eu aprendi com um coach num treinamento. Se você não gosta de coach, você não gosta de coach, você não está evoluído ainda suficiente para saber que os maiores milionários, bilionários do mundo têm meia dúzia de coach assessorando eles, né? Então fica esse aprendizado para você. Então eu estava lá nesse evento e aí o cara que, tipo, super bem conceituado, eu tava vivendo um medo muito grande no meu negócio na época. E um medo de fazer investimentos financeiros altos, um medo de não conseguir dar conta. A gente que tem empresa, a gente passa muito por isso, né? Independente se você tem empresa, se você é sozinho ou se você tem várias pessoas. Não interessa, cara, será que eu vou dar conta desse projeto? Alguma coisa assim. Exatamente, porque a partir do momento que você também se expõe mais, você também vai ter mais visibilidade e o retorno também pode vir, né? Pode vir, não quer certo, né? E aí ele me falou um negócio do tipo assim, falei, cara, eu preciso arrancar esse medo de mim, porque eu tô com medo de não dar conta. E tudo que a gente foca, tipo, vai acontecer. A gente vai se comportando, né? As coisas vão acontecendo para que aquela situação que você está focando realmente aconteça. E pode ser boa ou ruim, depende de para onde a gente está olhando. E aí ele falou, ó, 2 jeitos. Ou você aprende pela repetição e treinamento, ou você aprende pelo forte impacto emocional. Do tipo, sei lá, quebrou. Você aprendeu alguma coisa? Tem gente que não aprende nada, né? Mas tem que ter outro impacto emocional. Mas eu tô sempre atento a essa parada. E a questão da originalidade, de você ser você mesmo, tem 2 visões, que é o que aprendi pra caramba com você aqui agora. Que você olhar pro lado ruim de pegar assim, eu tenho um defeito. Cara, será? Você tem mesmo um defeito? Ou as pessoas te fizeram acreditar que aquele é um defeito e por isso você não tá explorando essa parada do jeito que deveria? Então aquilo é uma característica a ser explorada mesmo, né? Ai, cara, animal, isso é animal demais. Tipo assim, ó, eu sempre fui taxado de um monte de coisa na vida. Acho que, né, muita gente já passou por isso, das pessoas rotularem. Com certeza. Né? Tipo assim, pô, como você é muito original, você já deve ter passado por arrogante, por prepotente, por exibido. Pelo jeito de vestir, porque ele se veste assim, ele deve ser super assim. Aí conhece, nossa, você é diferente do que eu imaginava. Então, porque você é blogueiro. Porque você se comunica, achei que você nunca fosse falar comigo. São várias coisas. É muito louco, né? Aí tem essa visão. Aí a outra visão putz, será que isso daqui meu não pode ser explorado? Do tipo, cara, eu sempre fui muito falastrão, né? Eu tive uma ex-namorada que ela falava assim pra mim, Lucas Aparecido da Silva. Ela sempre falava isso pra mim. E eu falava assim, tipo, filha da mãe, né, velho? Ela fica me recriminando, porque, tipo, E não era porque eu queria aparecer, tipo, é o meu jeito de falar mais, de me conectar com as pessoas, você falou, de chegar mais alegre, de ter mais energia. A gente tava aqui nos bastidores, né, fazendo uns testes, não sei o que. Eu falei, às vezes tem gente que precisa, vambora, meu filho, entendeu? Acorda. E às vezes e você tem um cliente também que você precisa ser mais cauteloso e tal, pelo jeito dele, né? Exato.
Então aí a gente tem que ter essa mescla, lógico, saber dosar, mas você falou uma coisa que é muito, muito importante. Essa maturidade, ela não vem de uma hora para outra. Então eu demorei muito tempo a entender, eu tento ser mais rápido possível, né? Pra poder identificar essas coisas, porque na hora que eu me coloco num lugar que é estranho, eu já paro e olho. Falei, nossa, eu me senti esquisito nesse lugar, por quê? Aí eu vou analiso. Ah, porque eu senti isso, isso, isso. Então o que eu faço dessa situação? Eu vou seguir com isso, a gente muda, eu crio isso aqui como uma coisa diferente. Aí, normalmente eu vou usar como um diferencial mesmo. Eu vou usar aquela coisa que eu senti de esquisito como benefício pra mim naquela situação. Como o bordão, por exemplo, em outras situações. Você muda a ótica. Eu mudo a ótica. Eu tento sempre olhar de fora pra ver o que as pessoas podem ver disso, né? O que eu vou analisar dessa situação. E ter essas nuances, assim, é muito interessante. A gente precisa ter essa maturidade, que eu acho que é muito importante. Ela vem com o tempo, com a repetição mesmo, como você falou. É repetindo, é fazendo, é olhando. Todos os meus stories eu assisto mais de 10 vezes. Todos os meus stories. Eu reassisto. Porque eu quero saber se meu stories ainda continua legal de assistir. Eu quero saber se as pessoas que vão assistir aquele stories, elas vão se enjoar do que eu tô falando. Ou se eu repetir demais, ou se eu falei sem pausa, o que é muito, acontece bastante. Como assim, velho? Eu odeio me assistir, cara. Eu odeio Jura? muito forte, né? Eu odeio muito forte, mas eu ainda sinto um incômodo absurdo de me assistir. De tipo, sou eu ali falando e tal. Isso foi um vídeo muito incrível, né? Tipo, esses Você dias... falou, não, esse dia eu arrasei, né? Aí você assiste. Ó, teve um vídeo só ultimamente que eu já assisti já 300 vezes, mas também foi meio fora da curva, assim, né? Eu fiz um vídeo na Times. Na Times bem, Square. Tinha todo um ambiente que envolvia ali, né? Tinha, mas não foi fácil fazer esse... As pessoas acham que é fácil fazer os negócios, né? Tipo, vai lá fazer o story na frente do pedreiro. Não, a primeira vez incomoda muito mais do que a 20ª, né? E isso se aplica, eu tô dando um exemplo do pedreiro que foi o que você falou, mas na frente de qualquer pessoa é muito difícil, sempre, né? Quando você vê alguém que tá fazendo um story assim, ó, de cima pra baixo, você fala assim, essa daí tá produzindo conteúdo há muito tempo, né? Porque não é, tipo, precisa fazer muito. E aí eu tava assistindo esse vídeo da Times, porque eu falei, cara, só eu sei o quanto foi desafiador fazer esse vídeo na Times. Porque o vídeo era num telão lá que aparecia. Você tá ligado que tem um negócio lá na Times? Sim, que você consegue colocar o seu produto lá no telão da Times Square, né? Isso, aí eu, cara, tava com esse planejamento, eu planejei durante muito tempo essa minha viagem pra Nova York, porque, tipo, cara, eu nunca imaginei que eu poderia chegar lá, já pra começar, né? Essa é a crença da minha vida, onde eu vim e tudo mais, né? Eu morava no Rio e tal. E aí, eu tava planejando muito, cara, e aí eu coloquei no fundo de tela, botei Nova York, nananã, tipo, aí masterizando aquilo ali, até que aconteceu. E aí quando eu cheguei lá, tipo, pra mim era uma puta realização, saca? Era um negócio realmente que eu falei, que animal, né? Deu certo. Deu certo. Só que tinha 15 segundos que aparecia no telão. Meu Deus. Era tipo assim, sabe aquele... Se piscou, perdeu. Era aquele bordão do tipo, 15 segundos de fama mesmo, né? E era isso. E eu tinha várias opções, tipo assim, como é que eu ia explorar essa exibição para fazer um vídeo legal? E aí eu fiquei ali pensando, aí viajei, pra esperar o dia certo. Aí teve o primeiro dia que choveu durante o dia, aí, várias coisas acontecendo nos bastidores, aquela tensão, né? Falei, caraca, Aí eu fui, sabe o que aconteceu? O microfone que eu usei na hora falhou. Mentira. E eu testei 300 vezes antes. Acabou a bateria dele por isso. Não, pior que não. Não, porque ele tinha uma luzinha que... É aquele microfonezinho que é grandão, Uma sabe? pelinha aqui, né? Sem fio. E aí, ele avisa a luz ficar verde na hora que ele tá funcionando. Então, tipo, eu fiz os testes, não tava funcionando, e o telefone ficou lá. Na hora que eu fui gravar, que apareceu o negócio que eu comecei a falar, aí eu, tipo, animadão, né? Eu falei, cara, tá o script certo, eu tinha que botar energia pra não sair nada errado, né? 15 segundos. Aí eu falei, foi! Eu tava com a minha noiva, falei, foi! Aí, vamos lá, vamos assistir. Aí, dei play, cadê o áudio?
Meu Deus. Juro, velho. Cadê o áudio do bagulho? Não, meu coração para nessa hora. Aí eu falei, puta, ferrou. Então, o bastidor desse vídeo, que depois ficou animal lindo, maravilhoso, passou por a primeira vez que eu tô contando isso. E aí, falei, pô, tenho que refazer. E aí depois na edição me viram, né? Porque eu já tinha filmado, de fato, os 15 segundos. Tinha 2 telefones lá, tinha um negócio de segurança, entendeu? Sim, você tinha um back ali, né? Eu falei, pô, no ruim eu vou mostrar só o vídeo em vez de... E fazer uma narração, tá tudo certo. E aí eu fui e gravei um vídeo pós, lá ainda no mesmo lugar, né? Tipo, ali na hora eu testei de novo o microfone. Eu fui e fiz de novo, eu falei, cara, é isso, né? E o meu aparecia assim, né? Quem não aparece, não vende. Móveis planejados, tal. Eu já até esqueci o que estava escrito. Mas, e aí foi isso aí, eu fiquei me assistindo. Mas não, naturalmente, eu não fico me assistindo no story. Eu acho que até meio que me incomoda, porque como tem esse elemento de naturalidade, tava aqui no bastidor, tipo, eu peguei e fiz um story ali, postei, te marquei e foi, sabe? Tipo, qual que é o próximo, entendeu? Eu vou sempre pro próximo, nesse aprendizado e tal. E a outra coisa que você falou do ficar se assistindo, também tem a questão pra mim da ansiedade, cara. Tipo, como que é isso pra você? Porque eu fico meio ansioso de estar atento ao que pode acontecer ou não, do tipo, por que eu tô me sentindo assim que você falou, né? Por que eu tô me sentindo assim? O que deu certo, o que não deu? Essa atenção demanda também uma energia, né? Com certeza. Mas acho que é um pouco nesse sentido que eu gosto de reassistir. Eu gosto de reassistir por quê? Porque aí é nessa hora, porque quando a gente tá ali, por mais que a gente tenha essa naturalidade, a gente, por ter naturalidade, a gente vai um pouco pela emoção em algumas coisas, né? Então eu acho que a gente transborda bastante informação quando a gente tá nesses momentos. Não tem aquela razão. Cadê a razão nesse momento? Não tem. Então aí na hora que eu revisito os meus stories e visualizo o que está acontecendo, revisito o meu YouTube, revejo isso tudo, eu vou com a razão. Por quê? Porque a emoção já passou. A emoção já está lá, já está escrito, já está colocado, mas nunca deleto. Eu vejo aquilo e falo, meu Deus do céu. Esses dias eu fiz um story chorando, primeiro story chorando que eu tinha feito na minha vida, porque eu me emocionei de fato com toda a situação que estava acontecendo. Aquele stories eu fiquei com um pouco do tipo, será que eu devia ter feito isso? Eu falei, por que não? Eu tava sentindo aquilo, eu transbordo para as pessoas o que eu tô sentindo e o que eu tô vivendo, por que não colocar aquilo ali também, né? Como uma emoção que veio naquele momento. Aí eu fiquei mais assim. Mas eu acho que revisitar é mais no sentido do tipo, tá legal, tá bacana, essa nuance tá bacana. Eu gosto de ser um pouco analítico nessas coisas assim. Jura? Depois que eu já usei. Depois que já foi o gostoso, que é o Vitor que eu sou. Aí eu vou lá e volto com um olhar mais analítico, assim. Cara, é interessantíssimo isso, porque eu sou zero com essa preocupação de... Tem a nuance e o cuidado de eu, por exemplo, eu vou fazer um vídeo mais programado de conteúdo para Reels. Tipo, aí eu vou, de repente, tem uns roteiros que eu faço, tem outros que não, vai mais intuitivo. Mas principalmente no Story também tem muito isso, porque você tá se expondo muito para as pessoas, né? Tipo, chorando é uma parada íntima, né? E você fica... Acontece contigo também de ficar meio assim, pô, será que eu deveria mostrar esse elemento mais pessoal ou não? Sim, com certeza. Muito, muito. Mas eu percebi que nessa trajetória eu fiz esses testes, né? De ser um pouco mais impessoal, de estar um pouco mais distante, de apresentar o meu trabalho diferente, porque eu apresento o meu trabalho, que é um trabalho de alto padrão, mas eu me comunico com qualquer tipo de pessoa que tenha o poder aquisitivo para consumir aquele projeto ou o produto que eu estou colocando, ou não. Ou aquela pessoa vai se inspirar, ou aquela pessoa vai tirar algum trecho. Então, ou a pessoa só gosta de assistir mesmo. Então eu gosto de trazer essa comunicação desse alto padrão para todo mundo, independente de quem seja. Então a gente tem essas nuances do que é regra. Porque você fala de alto padrão, você tem que estar distanciado, porque você tem que estar mais posturado, porque você tem que falar do jeito certo, porque você não pode subir a nuance, porque você tem que falar com a voz mais centrada. E aí aquilo tudo fala, caramba, isso tá me travando, não tá me ajudando. E aí eu comecei a visualizar aí por isso que eu até visualizava no Instagram, né, os stories, para poder sentir como que aquilo estava sendo passado. E eu não me conectava com aquela pessoa mais que estava acontecendo naqueles testes. Aí foi aí que eu pensei e falei assim, não,
vai ser o Vitor mesmo, ele é desse jeito, e eu aceito o Vitor desse jeito. Caraca, cara. Top, top. Mas, de novo, o elemento da naturalidade de ser autêntico, né? Exato. Eu acho que tudo volta e cai bastante nesse sentido, assim. Mesmo porque eu não ia conseguir ser diferente, tá? Porque isso aqui não tem como. é mais pra fora do que pra dentro, eu não consigo segurar. Putz, quando eu tava começando nas vendas e tal, eu assisti a um cara chamado Ricardo Jordão Magalhães, você já ouviu falar, tipo, um dos caras que trouxe computador pro Brasil. Uhum. E aí, ele falou assim, pô, as pessoas me perguntam, sou todo tatuado, sou todo, tipo, sabe, eu sou um cara meio roqueirão. Só que eu conheci esse cara, e aí eu tenho muito disso, né, tipo, eu vou consumindo os conteúdos gratuitos da pessoa, e esse cara em específico eu senti a necessidade, assim, de pagar. Pra ter algo mais. Não foi. Nesse caso, não. Eu paguei o curso dele como forma de gratidão. Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Eu, tipo assim, cara, esse cara já me ajudou tanto com conteúdo gratuito no YouTube. Tipo, eu fui um vendedor muito melhor, tive uma performance tão incrível. E ele nem sabe disso. Tipo, cara, eu vou pagar o curso dele presencial só pra ir lá contar isso pra ele, né? E foi justamente isso. Lógico que no presencial, tipo, o cara entregou pra caramba também. Mas eu fui intenso, eu falei, vou pagar. E aí ele falou um negócio que nunca mais eu esqueci, que corrobora muito dessa autenticidade. Porque se você é um cara mais despojado, mais original, pedras, roupas, tal, tem gente que vai se conectar e tem gente que não. Mas quer saber? Se você fosse mais juvita, né? Fosse mais engomadinho, também tem gente que vai se conectar e tem gente que não. Exatamente. Tipo... E eu acho que isso te ajuda muito mais a nichar o seu trabalho. Muito mais. Por exemplo, o cliente que vem que me analisa pelo Instagram antes de me contratar, ele já tá sabendo quem é o Vitor inteiro. Então já sabe quem é o Vitor, já sabe o produto que vai oferecer. Então ele já vem muito mais direcionado para o que eu vou oferecer para ele. Então hoje, por exemplo, a gente não tem clientes dentro do estúdio que não se conectam com a gente. Não tem aquele cliente que está perdido e você fala, meu Deus, como é que veio parar aqui? Que não é o que a gente oferece, não sei o quê. Por quê? Porque é claro, a gente deixa muito claro as coisas, né? A gente gosta de deixar tudo muito, muito certo porque a gente consegue se conectar somente com as pessoas. E hoje que eu estava comentando com você no backstage aqui também, sobre a viagem a Tiradentes, né? A Semana Criativa de Tiradentes. Que lá estavam pessoas completamente nichadas, que estavam direcionadas para o mesmo gosto. Então, tudo fluía. A energia fluía de uma forma assim tão louca que você conversava com qualquer pessoa na rua e você fazia amizade, você se conectava de alguma forma com ela. Por quê? Porque estava todo mundo já na mesma vibe, vamos dizer assim, né? É um pouco do que a gente faz no Instagram. A gente consegue também direcionar isso, afunilar um pouco essas pessoas para quem tá ali ser exatamente a pessoa que quer consumir o seu produto, não pessoas às vezes perdidas, né? Cara, que insight top. Insight top. Duas paradas que eu aprendi aqui que você falou. Uma foi sobre essa. Corroborando ainda mais, né? Tipo, cara, você tem que ser original mesmo, porque é isso que vai funcionar no final das contas. Isso que vai funcionar. Porque se você quiser se adaptar muito à tua comunicação, o jeito que você é, e quiser ser um ator, tua energia vai lá embaixo, você não vai ter performance. Não. Você não vai conseguir fazer as coisas com constância, com qualidade. Primeira coisa, né? Exatamente. Não tem nem como. Eu acho que você se priva demais de você ser você mesmo, obviamente, o que é prejudicial, porque você vai começar a fazer uma coisa que daqui a pouco você vai não gostar ou se enjoar de fazer. Uhum. Então aí, primeiro que tem esse ponto. E segundo que aí as pessoas notam. As pessoas notam, por mais que você seja a não ser que você seja um excelente ator global ali, que o cara realmente estudou para poder criar aquele personagem, viver aquela coisa, e o que é muito engraçado, porque a maioria dos atores, eles são extremamente fechados, eles são tímidos. Se você vê algumas entrevistas com alguns atores mega famosos globais, eles são tímidos na vida pessoal. Então aquilo ali é, de fato, um trabalho. A gente não, a gente no Instagram gosta de mostrar mais a vida mesmo, como ela é. Uhum. Então, essa autenticidade só vai ajudar nesse prazo, né? Nessa situação. E é muito louco, muito louco. Cara, top.
E eu gosto de falar isso para as pessoas, espero que a gente consiga inspirar muita gente em relação a isso, porque as pessoas ficam achando assim, tipo, cara, como é que eu vou começar, como é que eu vou fazer, o Victor já tá, sei lá, 60 mil seguidores você tem hoje. 60, Né? chegando lá. Daqui a pouco vai bater 100, vai bater muito mais, né? Quanto tempo você tem no Instagram? Do jeito que tá fazendo? 4 anos, 4, 5 anos. Do jeito que você tá fazendo? Não, né? Você vai sempre evoluindo mais profissional, né? Não, com certeza. Que eu montei no Instagram foi assim, mas que eu tô há um ano vai nessa pegada um pouco mais profissional mesmo. Há um ano. O que você tá chamando de profissional? De profissional, o meu Instagram, Uhum. eu acho que direcionar bastante para linkar mais marca com o produto final. Então eu acho que trazer o Victor realmente como esse comunicador que traz daqui para cá. Então fazer esse intermédio das empresas, das pessoas, porque eu vejo que a gente tem essa comunicação que é mais fácil, mais acessível, mas tem empresas que não conseguem acessar esse tipo de comunicação, porque não faz parte do DNA dessa pessoa. Então eu gosto de trazer isso muito, muito presente. Então eu ajudo nessa comunicação, né, também. Como que é o seu pensamento em relação a ecossistema de negócio? Porque hoje você falou, né, eu volto a reforçar sobre essa marca Victor Romancini. Essa marca, ela é capaz de vender vários produtos, né? Exatamente. Tipo, conta pra gente aqui, o que é que você vende hoje, assim, e se você tem medo, se você tem receio de poder se perder nessa comunicação do tipo, cara, como é que tem que se pagar, né? Exatamente. Tipo, como que é isso? É complicado, eu acho que realmente quando a gente assume diversas frentes, eu sou uma pessoa extremamente crítica em algumas coisas, então eu não gosto de fazer nada por fazer, eu gosto de fazer e dedicar realmente e fazer um negócio bacana. Porque eu sei que a partir do momento em que eu coloquei a minha cara, né, literalmente para poder o negócio acontecer, eu também tô apontando um dedo para mim, né? Do tipo, o que o Victor vai fazer dessa vez? Então a gente tem essa cobrança um pouco com relação a isso, mas que eu levo de uma forma muito natural, porque eu gosto muito de fazer isso mesmo, assim, essa comunicação é uma coisa que eu amo fazer. Então pra mim fica muito tranquilo e eu não deixo acessar essa parte dessa cobrança. Mas... É a expectativa das pessoas em você, é isso? Exatamente. A expectativa das pessoas. Eu falo assim, bom, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, independente de quem vai comprar ou não. Então, eu vou ter que apresentar a minha vida de alguma forma ou outra. Tá. E aí eu fui trazendo esses nichos. Então hoje até eu tô tentando fazer uma transição agora, né, de não ser só Victor Romancini arquiteto. Porque quando a gente fala Victor Romancini arquiteto, a primeira coisa que as pessoas vão pensar é que eu faço uma casa, né, que eu projeto e faço a casa, acompanho obra e faço aprovação na prefeitura. E é a única coisa que eu não faço dentro do meu estúdio. Porque eu Qual que é o nome do seu estúdio? Estúdio Roma. Estúdio Roma. E tem o Instagram do Estúdio Roma também. Tem o Instagram do Estúdio Roma. Tá, a gente já vai falar sobre isso. Que eu também separei justamente por uma estratégia. Mas aí continua esse raciocínio aí. Aí eu trouxe essa situação, né, agora eu me perdi um pouco. Tirar a caixinha do que as pessoas pensam sobre o Victor. Isso. Então eu quis tirar um pouco dessa situação, por quê? Porque o Victor, ele é curador de lojas, o Victor, ele é designer de produto, o Victor, ele é digital influencer, o Victor, ele é arquiteto de interiores, o Victor tem uma transição muito boa com o cliente. Então, todas essas situações que o Victor tem, eu precisava apresentar de alguma forma. E aí, por isso que criou-se a marca, né? Eu criei essa marca Victor Romancini por conta disso, que aí ela anda em paralelo com as outras situações. Eu produzo cenografia para espetáculos de dança, por exemplo. Como você comunica isso misturado com o outro produto que você faz para, tipo, loja, né? Aí eu... Que é a curadoria, né? Exatamente. Como aí eu faço isso? link mas aí eu uso o link Victor. O Victor linka todas essas coisas, entendeu? Então eu não ofereço isso como produto 100% do meu trabalho. O produto é o Victor. Você vai consumir o Victor e o Victor faz isso. O Victor faz cenografia, o Victor faz curadoria, o Victor faz isso. Então, não como uma coisa de egocentrismo, pelo amor de Deus, que tem uma coisa que eu não sou egocêntrico nessa situação.
ou me coloco como um vangloriar, muito pelo contrário. Mas é justamente porque sou eu, independente de qualquer coisa, assim, eu não tenho milindres comigo, assim, eu sou extremamente autêntico em 100% do tempo. Eu tô querendo entender mais, eu quero saber mais. Eu quero saber mais sobre... Louco, né? Eu tenho um desafio ainda, eu tenho vários produtos também, tipo assim, o meu desafio e o meu receio, o meu cuidado, a minha atenção é de não me perder quanto à performance dos produtos. Sim. Porque eu também tenho a marca Lucas Trindade, Sim, né? sim, com certeza. Tanto que eu tô aqui na Toda Skinny por conta de ser a cara, né? Quando uma marca como uma Toda Skinny me convida pra gente ser parceiro num projeto tão especial como é esse aqui, né? De trazer profissionais como você à mesa, no espaço DNA, é um negócio muito importante. Pra mim é realmente mais um reconhecimento à valorização do trabalho também, de toda essa exposição que eu venho fazendo. Sim. Só que imagina assim, ó, nesse ecossistema, aí eu tenho o Lucas, aí eu tenho o marketing que presta serviço, um braço de serviço com pessoas ali envolvidas, um negócio envolvido. Eu tenho produto eu faço tipo uma mentoria em grupo online chamado Projeto Planejados na Internet, Sim. né? Que vai acontecer dia 9 de novembro. Se você estiver assistindo, de repente já passou, mas deve ter outro. É online, eu tenho um produto presencial, eu tenho podcast, o Planejados Cast. Cara, é muito fácil se perder. É muito fácil, de fato. Pelo fato de a gente estar acessando diversas coisas, mas aí volta um pouco naquela questão de a gente estar acessando um lugar que é desconfortável. Então esse lugar desconfortável vai gerar esse medo pra gente, mas a gente vai estar ali. Se a gente colocou a nossa cara, você tem muito esse perfil também, né, pela nossa conversa, de que se a gente colocou a nossa cara ali é porque o negócio vai acontecer, né? Então acho que esse medo é natural, faz parte, mas acho que Não te trava. Não me trava, de verdade. Porque a coragem é maior. A vontade de fazer diferente, de me comunicar com as pessoas, de trazer isso é muito maior. E aí eu não deixo essa parte chegar até mim, assim. Tento afastar, né? Não é que eu não deixo, né? Mas eu tento afastar o máximo possível essa negativa de que pode acontecer alguma coisa errada, porque pode mesmo. E aí, paciência, vai fazer o quê? Mas se fizer, se não fizer também pode. Exato, exatamente. Ah, entendi. E como que você separa... hoje você tem, tipo, a marca, Sim. Você como marca, você tem o Estúdio Roma, e você tem o Na Paleta. Exatamente. O Na Paleta é tão bom que não dá pra esquecer. Não Eu dá. sou bom de esquecer nome. Na Paleta no YouTube com o Victor. Como assim? Fica até meio... Muito bom, muito bom. E como que você divide o esforço de poder fazer isso? Porque a gente não é escalável. Sim. Como marca. Aham. Como que você divide? Você tem time? Você Equipe. tem que ter, né? Equipe. A única que eu tenho ainda muito pra mim é a parte do Instagram, porque eu tô falando do meu dia a dia. Então eu não gosto de fazer, tanto que dentro dos Reels, de tudo que eu coloco, dificilmente você tem um Reels que é produzido por alguém. Que é aquela imagem perfeita, que é não sei o quê. Porque aquilo lá sou tudo eu que gravo, eu que edito e faço as edições e coloco. E então aquilo lá também coloco a minha personalidade nessas edições, nas coisas que eu coloco. Mas, para poder ramificar essas outras duas vertentes que eu quis trazer, que era o Na Paleta e que é o Estúdio Roma por Victor Romancini, também tem o por Victor Romancini, eu precisei de equipe, com certeza. Então eu tenho uma equipe do Na Paleta, que é a Alma de Gato, que faz pra mim, que é o Marcelo Peró. Então eles fazem edição e captação de vídeo. A Alma de Gato, o Peró faz o script, né, do que a gente não pode deixar de falar, mas não é porque a gente precisa seguir 100% aquilo lá, mas é o que a gente não pode deixar de falar quando a gente for lá, porque quando a gente fala de naturalidade a gente também esquece de alguns pontos, né? E, por outro lado, no Estúdio Roma, que aí eu optei por, dentro do meu Instagram, eu tava passando por uma transição do tipo, eu quero mostrar mais o Victor. E eu não podia mostrar mais o Victor porque eu também tinha que mostrar meu projeto. Eu falei, como é que eu vou mostrar o Victor e mostrar o projeto ao mesmo tempo? Tem que postar quantas vezes no dia?
né, pra atingir isso? Como que vai ser o engajamento disso? Aí nesse momento eu fiz a transição, aproveitei que eu tava trocando de estúdio, né, de espaço físico, e aí fiz a transição do Estúdio Roma, né, dos meus projetos estarem na página do Estúdio Roma. Aí eu faço o link dos dois, então o Arc Victor Romancini, que é o meu Instagram que eu utilizo, Vai ter que trocar ele faz o link, exatamente, né? Eita. Já tem o Arc ali assim que já tá dizendo, mas a gente já faz essa transição rapidinho, então não tem erro. Já foi pro ar, isso daí já. Mas você sabe que é louco? Porque eu nunca falo Arc. Para as pessoas procurarem no Instagram, eu falo, coloca Victor Romancini que já vai aparecer. Nunca precisa colocar o Arc. Lá foi porque na época. Alô, tinha equipe feito. do Victor, já tira Alô, aí, ó. Já tô tirando aqui agora. Caraca. E aí dentro do estúdio eu tenho a minha equipe também, que me auxilia dentro desse processo. E essa transição para quem é profissional da área e entende um pouco disso, quando a gente coloca nosso nome como, né, dentro da marca, né, antes era Victor Romancini Arquitetura de Interiores. Todo mundo queria falar com o Victor Romancini, independente de qualquer situação. Então qualquer definição era o Victor que tinha que fazer. E quando eu migro para o Estúdio Roma, eu consigo agregar todas aquelas pessoas que estavam no meu backstage como pessoas que têm voz ativa dentro do estúdio também. Então as pessoas que trabalham junto comigo também têm uma voz ativa de tomar decisões dentro dos projetos, porque elas fizeram parte de tudo aquilo. Então eu uso esse braço também para me dar esse apoio nas duas, assim. E o estúdio home é mais voltado para interiores? Para arquitetura de interiores. Beleza. Aí o que contempla a arquitetura de interiores? Tá também aquele produto que você falou de... Como é que você faz para loja? De curadoria? Aí a curadoria quem faz é o Victor. O Estúdio Roma, ele faz a arquitetura de interiores, então a gente vai fazer a análise do cliente. Hoje eu desenvolvi para o Estúdio Roma uma metodologia que se chama Sweet Living, que na verdade eu dei o nome hoje, mas ela já vem me acompanhando desde a faculdade, quando eu fiz uma iniciação científica que falava sobre arquitetura de sensações. Materializei ela num TCC, onde eu fiz toda essa pesquisa, e hoje é o que a gente chama mais ou menos de neuroarquitetura e tudo mais, que a gente pensar no ser humano antes do produto final. Não é a gente pensar na estética do projeto, não, pensar no ser humano que vai usar primeiro, quais são as características dele, pra gente depois gerar um conteúdo, né, aquilo lá. Então as nossas conversas com o cliente, a gente tem, sei lá, prazo de 60 dias. A gente conversa com o nosso cliente durante 40. Conversa daqui, pede referência de lá, entende de cá, e a gente projeta nos últimos 20 dias, vamos dizer assim. Ele vai soltando várias coisas durante esse... Porque é difícil, eu falo assim que dentro dessa metodologia eu identifiquei que a gente, lógico, a gente faz um script para poder passar isso pro arquiteto, vamos dizer assim, né? A gente faz um script do que a gente gostaria. O arquiteto do teu time. O cliente vem até mim com um script do que ele gostaria de algumas coisas. Só que ele esquece que aqueles checks que a gente está dando é muito técnico. E ele vai viver dentro dessa casa. E o período que a gente tem para analisar a vida do cliente é muito curto. Para um produto que a gente vai gerar que é para a vida. Então esse timing, eu tento acelerar esse processo com diversas formas. Então eu criei uma metodologia com 3 etapas de briefing. Então a gente cria um briefing de diversas formas com o cliente, ele se comunica comigo por escrito, ele se comunica comigo falando, ele se comunica por imagem, a gente faz análise da imagem, a gente faz análise do que ele me escreveu. Então todos esses métodos fazem com que a gente também acelere o processo do projeto e fazem com que o projeto que a gente vai apresentar seja muito mais assertivo de primeira. Aí o primeiro projeto a gente só vai lapidar para poder fazer a finalização. Cara, que top. Muito top, velho. Dá um exemplo assim, tipo... Pensando, a imagem do cliente. Tipo, como assim? Você faz Da imagem que você fala assim? O que me pegou foi essa, tipo assim, como eu vou analisar. Analisar uma imagem. Não, aí você analisa a imagem para construir um projeto. Exato. O que tem a ver? Tipo, dá um exemplo assim, de aplicabilidade prática. O que acontece? Se eu falo verde para você, você vai imaginar 1 milhão de possibilidades de verde. Tá. E eu preciso analisar qual verde você gosta. Que tipo de... O que é o verde pra você? Se eu falo estilo clássico. Clássico tem um monte de opções.
Então o que eu falo pro cliente? Aí a primeira etapa A é o imaginação é briefing. top, né? Você falou e Exato. tipo, eu pensei. Você vai pensar um monte de coisa. Como é que eu vou acessar a sua cabeça para saber qual que é o verde? Se eu não fizer uma análise disso. Aí a gente vai lá, coloca essa informação pro cliente. Então a primeira etapa do briefing é digital, então ele escreve para mim. Eu falo para ele, eu tenho perguntas super aleatórias, eu quero que você escreva a sua vida nisso daí. Por quê? Porque ela tá focada em escrever, então ela tá sendo super técnica. Naquele momento ela tá sendo técnica porque ela precisa passar alguma coisa por escrito. Então a gente já analisa uma parte mais técnica dela. Quando junto com isso, eu peço para a pessoa buscar. O arquiteto detesta que você vem com aquela imagem de Pinterest, né? Eu sou completamente o contrário. Eu amo quando vem com a imagem do Pinterest, referências e tudo mais. Primeiro porque às vezes eu encontro referências que são os meus projetos, então isso é maravilhoso. Eu falo, já entendi onde a gente tem que seguir. E aí, com essas imagens, eu consigo fazer as análises. Então eu conversei com o cliente, presencialmente primeiro. Ele fez o meu briefing digital e aí ele me mandou essas imagens. Aí eu marco uma reunião presencial no estúdio para a gente conseguir conversar sobre projetos, sobre tudo. Conversar. Tu repara como ele se veste, tipo, nesse nível, assim, tipo, o jeito que ele se veste influencia no projeto? Muito pouco da forma como se veste, porque hoje em dia cada vez mais as pessoas elas não se expressam só por isso. Aliás, tem muitos clientes que a forma como se veste não tem nada a ver com o gosto. Nada a ver. São duas formas, porque a forma de você se vestir às vezes é um pouco do que você quer passar para outra pessoa. Né? Se você quer ser mais sério, se você é não sei o quê. Então, um advogado vai estar sempre alinhado, porque ele quer passar aquela segurança, aquela coisa. Mas não quer dizer que ele seja assim na vida pessoal dele. Na casa dele. Exatamente. Então, a gente tem eu faço essa análise por imagem. Aí ele mandou a imagem e eu vou lá ler com ele. Olha, eu vi que essa imagem aqui você me mandou isso. O que você gostou aqui dentro? O que te chamou a atenção? Porque dentro dessa imagem eu consigo ler bastante coisa. Aí eu falo assim, a gente fez inclusive essa semana uma análise que foi bem gostosa, que ela mandou 3 imagens. Aí a primeira imagem que eu gostei, ela não tinha gostado de nada, só o móvel. Só o detalhe clássico do móvel. Aí se eu não pergunto pra ela, o que vai fazer? Uma cozinha toda clássica, branca, sem nada. Aí eu percebi que ela tinha mandado outras 2 que tinham um monte de informação na bancada. Então tinha temperinho, tinha folha, tinha não sei o que. Falei, olha, eu percebi que nessas imagens você tem em comum o móvel. Então eu já entendi que você gosta desse tipo de móvel, certo? Desplanejado, que é clássico. Gosto. Percebi que todos eles estão com puxador externo, então você gosta disso. Gosto. Mas eu percebi que só teve uma imagem que não tem nada em cima da bancada. Essas outras 2 tem. Você gosta? O que você acha que coisa na bancada? Falei, você gosta de colocar? Você tem alguma eletrodoméstico que você gosta de deixar lá em cima, eletroportátil? Eu amo a minha batedeira. Ela precisa estar lá em cima. Eu falei, pronto. Já chama, a gente precisava colocar isso dentro do projeto. E aí ela adorava colocar um monte de cacarequinho em cima da bancada. E me conectou mais ainda, que eu adoro também a minha cozinha cheia de cacarequinho em cima da bancada. Nossa, eu super não deixaria nada dentro em cima da cozinha. Tá vendo? Exato. Deixaria um prato, 3 talheres E dá tudo certo. E dá tudo certo. Super. Cara, que barato isso. E aí nessa metodologia, porque aí o que a gente faz? O produto vem só na consequência. Quando eu estou conversando com esse cliente, todo o projeto já está sendo montado na cabeça. Entendi. Por quê? Porque nas conversas que ele vai fazendo, a gente já vai fazer. Ele já tinha feito a visita no local, então já era uma conversa realmente para iniciar o projeto. Então todo esse projeto já vai sendo construído. Na hora que eu sento para fazer, é um projeto que está ali, já encaminhado para finalização. Isso faz parte do Sweet Living. Sweet Living. Você não me ouve. Porque aí o que acontece? Eu queria vender esse produto como uma mentoria. E aí como que eu ia vender uma coisa que tá na minha cabeça? Opa, mentoria pra quem? Mentoria para profissionais. Mais um de arquitetura. Mais um braço. Mais um braço. É osso, né? Essa galera influente é fogo. Cara, que barato, mas você já tá vendo esse produto? Já tá à venda. Inclusive no meu site tem uma das abas que é para você se cadastrar para receber a mentoria. E o que é essa mentoria? É para ensinar a aplicar o teu método. Exatamente, mas aí não é para ensinar somente o meu método, é para entender a pessoa. Mais uma vez a gente vai pela pessoa e não pelo produto.
Eu quero entender qual que é a necessidade da pessoa Não, pra da- gente... que pessoa? Do cliente? Aí do profissional nessa parte, né? Que aí o Sweet Living é voltado para profissionais de arquitetura. Calma aí. Essa é um direcionamento que é muito importante. Assim. E eu gosto de trazer o detalhe da resposta, porque às vezes as pessoas mesmo ficam confusas sobre quem é o cliente delas. Aham. Isso é um barato isso. Então calma aí. Você vai fazer a mentoria para Profissionais de arquitetura. Vamos lá, arquitetos e designers. Vamos resumir assim, Exatamente. certo? Isso. Beleza. O Sweet Living é para entender eles ou o cliente deles? Eles. Aí é um produto para eles. Porque aí eu vou me conectar com um profissional de igual para igual. E o que ele ganha com isso? O que ele ganha? Entender um pouco do processo, porque às vezes o que mais falta nessa parte da arquitetura, que eu falei, quando a gente é formado arquiteto, a gente não é formado em nenhuma outra área, a não ser uma parte técnica. A gente não tem contato com o cliente, a gente não tem nada disso que a gente vive realmente no dia a dia de um escritório de arquitetura é passado pra gente na faculdade. Não sabe vender, né? Não sabe vender. Muitos não sabem precificar, não sabem vender, não sabem se impor com o cliente, não sabem se colocar que você está ali prestando um serviço, mas você também é igual a ele. Não é, você não tá você não se inferioriza nessa situação. Então aí o Sweet Living, ele é um método, essa mentoria é um método para profissionais de arquitetura com o intuito de entender o processo deles e agregar dentro desse processo. Tipo assim, ele... Tá. Ele vai chegar pra mim e falar assim, Eu vou entender. Eu já fico já com a veia... não tem jeito, velho. É naturalidade. Eu já fico já com a veia do tipo... Como que eu vou... com a veia de business, né? Com a veia do marketing da assessoria Sim, Trindade. sim. Aí, calma aí. O ganho para esse público não ficou claro para mim. Sim. Eu já tô te mentorando. Adoro. Sempre aqui comigo. Tipo assim, cara. Não é que ele vai ganhar um pouquinho. Eu tenho certeza absoluta que tu tem uma mega entrega para esses profissionais. Sim. E para mim, agora você me explicando, não ficou claro quais que são os ganhos deles. Talvez para eles também não. Olha Pode aí, ó. ser. Vamos lá. Então vamos pensar. Aí eu vou fazer um raciocínio aqui, você me diz se tá certo ou não. Uhum. O arquiteto que for mentorado por você, ele vai entender mais quem ele é e por isso ele vai trabalhar melhor. Exatamente. É isso? Exatamente. Tá bom, agora eu entendi. Porque aí a gente vai buscar... Você não tinha falado isso. Pode ser. Não, já tô anotando aqui. Mó barato. Tu sabe que, ó, eu tava conversando aqui nos bastidores pra você, eu acho que isso é muito importante também. Um dos maiores investimentos que eu faço no meu ecossistema de negócios em conhecimento. Uhum. E, tipo, é super subjetivo esse negócio. E tem muito essa dificuldade da gente, pô, tá na minha cabeça e aí, eu preciso falar pra você, pra audiência, né? E explicar o quanto que eu tenho de conhecimento pra agregar no teu negócio, de visão e tal. E aí, uma das coisas que mais mudou a minha vida, tipo assim, cara, mudou muito, foi eu entender o comportamento das pessoas. Tu já ouviu falar do método DISC? Não. Não? Não. É tipo assim, é um quadrante, vou resumir super aqui, tá? Uhum. É um quadrante em que você tem 4 tipos de comportamentos das pessoas, que todo mundo tem. Exemplo, por causa do seu comportamento, Victor, e eu posso ter te conhecido há 5 minutos. Foi, tipo isso. 1 hora, vai. Eu já sei que você tem um comportamento mais de influente. O que é isso? Eu sei que você não... tá tudo bem assumir risco. Toda essa história que você já me contou, eu já tinha feito a leitura de tá tudo bem assumir risco, tá tudo bem, você tem elemento de coragem, você gosta muito de falar. Se eu for um host aqui que só fala e não deixa você falar, você morre. Você tá daqui a 1h30, você tá cansado, exausto, porque você não tá falando, não é? Exato. Aí beleza. Então tem algum comportamento padrão de ser uma pessoa influente. Exemplo, sabe aquelas pessoas que você vê assim, você é mandona? Sabe? A mulher que é mandona. Então o cara que é mandão, mais rude, assim, ele é uma pessoa que é dominante, chama dominante. Dominante, diz que, né?
Então o dominante, ele tem esse comportamento, ele é mais mandão, tal. E tem o conforme, que é uma pessoa que não gosta de assumir risco, que é tudo, cara, arrumadinho, né? Eu sou a pessoa que me deixa aqui, cara, meia hora nessa mesa. Isso aqui tá tudo virado do avesso, entendeu? Vou botar o computador aqui, tu viu que no bastidor eu demorei 3 horas pra achar um fio? Sim! Cara, tudo bem, né? Bizarro, né? Mas tá tudo bem depois que eu entendi o comportamento, cara. Tem um arquiteto que eu falei que o cara me mandou o Excel. Sim. Tipo, o cara é super analítico, velho. Exatamente. Analítico e conforme. Então, olha que comportamento. E aí, por que eu tô dizendo pra você que isso mudou minha vida? Porque eu comecei a aplicar também na vida pessoal. E é isso aí que eu quero falar da tua mentoria pros arquitetos. Porque isso é super importante pra eles entenderem quem eles são, né? Através do teu método. E aí o teu método ajuda a acelerar essa parada, né? Isso, cara, isso é muito animal pra vida pessoal também. Exatamente. Eu super reduzi... eu não tenho briga do relacionamento com a minha noiva. E a gente é o oposto. Yin Yang, assim. Cara, a gente fez um teste, né? E aí é mó barato. Do tipo assim, sei lá, bom, risco. Ela, zero. Ela não gosta de assumir risco. CLT, organizada, tal. Eu, 95%. Só não deu 100% porque quis dar Uma amenizada. uma amenizada. Tipo, bizarro. Então a gente é mega oposto. Ela é organizada, eu desorganizado. Eu gosto de falar, ela é mais centrada. Mas aqui é complemento, né? Tem um complemento do outro. Só que qual que tá a chave? Por que as pessoas brigam? Tipo, cara, a gente acabou de pegar um caminho, nada a ver, meio que nada a ver com nada nesse bate-papo aqui. Mas é super isso. Qual que foi a grande sacada, por exemplo, na vida pessoal? Que é o super equilíbrio da vida toda, né? Da empresa, de negócio, né? Se você tá bem na tua vida pessoal, depois outras coisas Não, aquilo reflete em tudo, com certeza. Exato. E aí, pra mim a esfera amorosa sempre foi um pilar de meio de equilíbrio, assim, entendeu? Porque como eu assumo muito risco nos negócios, mais usado e tal, tem que ter um lado mais organizado, senão eu tô lascado. Exatamente. Tu sente isso também, não? Eu também sou assim. Eu falo assim que no meu dia a dia eu tenho que tomar muitas decisões. No meu dia a dia pessoal, eu gosto de tomar o mínimo de decisões possíveis. Nossa, total, velho. Tipo assim, resolve isso aí, cara. Exato. Ó, Eu vi alguém pra resolver pra mim, que eu sou assim, no minha vida pessoal, porque no meu trabalho eu sei que eu tenho que dar a voz final ali de tudo. Então eu também tenho esse equilíbrio ali pra poder manter a situação. Chega a ser engraçado. Acabei de entender isso de mim, porque eu também eu não sabia por que era assim. Mas eu fiz vários testes já também. Vários testes. Eu gosto de fazer essa análise de comportamento de pessoas também. Então eu li um livro, agora esqueci o nome, sobre a leitura de pessoas mesmo, de comportamento, nossa, esqueci o nome do livro. De postural e tudo mais. E quando eu tinha 15 anos de idade. Tu leu esse livro? Eu adorava ler esse livro e é muito engraçado porque até hoje eu utilizo muitas das coisas de comportamento, de posicionamento, de como você se coloca, como a pessoa está se prostrando, como tá ali, como ela debruça, como não sei o que. Então tudo isso também é uma análise, tipo, fica muito intuitivo, mas eu não é que eu estou tentando analisando, é muito pelo contrário. Sim, essa análise acontece tranquila porque aí eu já sei como que eu vou me comunicar com você. Então, por exemplo, eu preciso disso no meu cliente. Teve uma vez que eu fui atender uma cliente, ela é aceleradíssima, pra frente, com o negócio assim, é muito louco. Pra eu conseguir agendar essa reunião com ela já foi super difícil. Pra eu explicar pra ela que minha reunião de apresentação de projetos dura quase 4 horas, já foi mais complicado ainda, porque eu sou mega detalhista e eu gosto que ela saia de lá sem dúvidas. E aí beleza, na hora que ela chegou com ela, a assessora dela, aí chegou o engenheiro, e aí ela tava assim, no telefone, chegou a mãe. E aí ela já conhecia a parte do projeto e a mãe ia ter o contato inicial com todo o projeto. E a mãe tava o tempo todo recuada. Ela tava muito recuada, assim, ela tava do tipo, e até um pouco incisiva em algumas observações que ela fazia. Tipo, não, isso não vai dar certo, isso não vai não sei o quê. Faz parte do processo. E uma fala dela, por exemplo, pode acabar com todo o meu projeto. Nossa, pode mudar a dificuldade de lidar com isso, sabia? De tipo, quando entra uma pessoa assim, eu super me previno pra que essa pessoa nunca me apareça de surpresa, velho.
Porque eu fico. Trava, né? Mas que me perde, tipo assim, ó, tem um negócio que me chamando a atenção, entendeu? E aquilo vai minando minha energia, sabe? Às vezes eu tô super animado pra apresentar alguma coisa pra pessoa que já me conectei com ela, já fiz o brief, tal, tipo, cara. O negócio já tá no match. Aí, vamos lá, já sei pra onde que eu vou conduzir a reunião. Pronto, aí chega uma pessoa totalmente ao contrário. Acaba comigo, velho. Mas e aí? É difícil. Mas o que acontece? Aí, justamente por conta dessa questão de já ter esse contato muito tempo com o público final, então eu já tive um pouco mais de jogo de cintura. Aí eu fui percebendo o que ela gostava, o que era importante pra ela, porque aí já não era mais o foco, já não era cliente. A cliente já tinha comprado minha ideia. Agora o foco era quebrar um pouco essa barreira que ela estava construindo entre a gente. E aí nisso eu fui conversando, não sei o que. Aí a conexão aconteceu num tapete. Que aí eu fui falar do tapete, eu falei, ó, e aí o tapete, porque eu sou muito técnica, o tapete era um tapete bem fino, onde a gente consegue utilizar, a higienização dele é super prática, então não tem problema, pra quem tem alergia, nananana. Ela vai fazendo assim na cadeira. De lá de trás ela foi vindo pra frente, ela debruçou, pegou o tapete na mão. Na hora que ela pegou aquele tapete na mão, eu falei, pronto, já chega. Aí eu comecei a conversar um pouco mais sobre, o que você acha, não sei o que, nossa, eu quero que você faça um orçamento pra minha casa desse tapete também. Aí pronto, aí dali pra frente, isso a gente já tinha passado, a gente tava no segundo ambiente, porque aí ela tava travando todo o andamento do processo. Porque ela tava achando, 1h30, quase 2 horas. Porque ela tava achando problema em tudo que tava sendo colocado. Aí naquele momento, ela percebeu que ela podia confiar, basicamente, porque ela tava se afastando porque não tinha tido essa confiança ainda, né? Aí ela percebeu que ela podia confiar, e aí isso vai muito por essa análise que vai acontecendo do dia a dia ali, assim. Então você tem que ter um jogo de cintura muito louco. Já coloquei coisa que o cliente não gostava no projeto. Aí o que eu vou fazer? Aí eu escolhi a cor bem errada do projeto, fiz um projeto inteiro com a cor que o cliente não gostava. Por causa dessa definição de não entender quem é o cliente antes. Exatamente. Já tinha feito isso inteirinho, assim, ó. Falei, meu Deus. Aí eu brinco com ele. Aí eu já jogo isso de artifício. Eu vim falar assim, viu, como é que você deixou eu apresentar esse projeto inteiro com alguma coisa que você não gostava? Eu falei assim, como é que você continuou comigo? Eu brinquei até com ele. Eu falei assim, porque tava ali, né? Era uma pergunta super básica, vamos dizer assim. E eu fiz uma leitura completamente diferente do que era ele, porque eu não tinha analisado esse método ainda, não tinha utilizado a metodologia por completo, fiquei na emoção ali, e aí foi... Você também é mais emoção, né? Sou bastante. Não sei, por causa do comportamento do influencer. Sacou? Essas leituras... Tu mó top, isso é top demais isso, porque você adequa tudo a vida, cara, pra esse negócio. Tudo. Você para de... Aí voltando do caos da minha noiva. Aí a gente mora juntos e tal, e cara, ela entra no meu escritório, aquela zona, né? E assim, se ela começa a se incomodar com isso, da vida, lascou. Por quê? Porque eu me esforço, mas puta, de drama. Eu vou estar assim, cara. No final do dia vai estar zoado, desorganizado, não vai ter jeito. E do mesmo jeito, se eu não entender que ela precisa de organização, por que você precisa? Tem que combinar 2 dias antes que a gente vai sair pra jantar não sei aonde, porque pelo amor de Deus, né? Tipo, bota uma roupa aí e vamos lá, entendeu? Exato, coisa rápida, prática. Eu sou super assim. E isso também se expande pros negócios. Eu acho que... E, cara, adorei que você colocou o nome da metodologia, né? Porque você já vinha implantando já o processo, só que você deu um nome. Isso. Você acha que a audiência, os seus clientes passam a entender melhor porque tem um nome na metodologia? Eu acho que ajuda no sentido de a gente conseguir vender aquilo se tornar um produto. Tá. Porque eu acho que enquanto tá só na minha cabeça, aquilo não é muito um produto, ainda fica muito vago para as pessoas, como por exemplo, faltava essa informação na minha comunicação de que você fez esse insight dessa transformação do profissional, né? De se entender para produzir melhor. Então, todos esses detalhes, assim, são coisas que a gente vai colocando. E se a gente não tem um nome para poder chamar, eu acho difícil da gente conseguir colocar isso, expor dessa forma. Faz super sentido isso. Fica muito subjetivo as coisas, assim, né? E eu já tenho uma tendência a deixar as coisas muito subjetivas. É difícil pra mim também criar essa... Também, super. E aí, logo quando eu comecei, já tem um tempinho, logo quando eu comecei não, mas deve ter 1 ano isso, ou mais. Eu sou ruim de data, assim, tem mais de 1 ano, certeza.
Eu coloquei um nome que era um acrônimo, etc e tal, meu método. Aham. E de estratégia, T de tráfego, C de conversão, tal, T como transformar anúncios em lucro. Olá. Puta nome legal, né? Puta nome. Todo complexo ainda. Tinha todo um porquê por trás. Não. Tem. Aí eu montei um vídeo, expliquei, tem lá no meu canal, explicando, tal. Porque todo mundo pergunta, né, como é que funciona o seu trabalho? Né? Clássico, Primeira né? coisa. Aí eu falei, pô, pra resolver isso e até pra outras pessoas do meu comercial, do time, conseguirem explicar através da minha cabeça o que é, aí eu montei esse videozinho, tipo, tem 1 minuto e meio, tal, etc e tal, o nome do método. Só que agora, depois de maturar um pouco mais o meu marketing e a minha comunicação, eu renomeei um método novo. Tipo, eu acabei de fazer isso. Aqui é a primeira vez que eu tô falando isso fora do meu time. Vai demorar pra ir pro ar, então posso falar. Como é que eu vou lançar? Eu vou lançar isso internamente para os nossos clientes antes do que ir pro mercado. E chama método Prisma. Sabe o prisma do Pink Floyd? Que né, entra um feixe de luz e sai um arco-íris, né? E aí, eu tive um insight numa mentoria que eu estava fazendo, um mastermind que eu estava fazendo. O marketing, a exposição que você faz, inclusive, ela tem o poder de transformar, primeiro, quem você se enxerga como profissional, como empresário. Com certeza. Transformou, não transformou? Muito, cada dia. Sempre, né? Sempre. Tipo, desvalorizar, tal. Quanto mais você se expõe, você fala assim, não, cara, puta esforço fazer um negócio que eu faço. Exatamente. Calma aí, não é? Vai assim não que... Né, Vamos devagar, que ninguém sabe o que é backstage, como funciona. Exato. As mães em dormir. Igual do caso do vídeo, dos bastidores do vídeo lá em Nova York, né, que eu tava falando. Beleza, aí então essa é a primeira coisa do Prisma, mudar o jeito que você se enxerga, né? Segunda coisa é mudar o jeito que o seu cliente enxerga o seu produto, o seu trabalho, tipo, sua empresa. E eu acho que ainda não tá amarrado mais nessa parte do meu discurso, sabe? Porque é o jeito que enxerga mesmo. Pô, o cara tá em Nova York, entendeu? Tipo, cara, mudou o patamar, sacou? O cara, né? Tipo, o cara tem um canal do YouTube com 3 mil inscritos. Não é fácil chegar a isso. Puta, mudou. Muito. Igual você ser reconhecido lá. Exato, igual a Tiradentes eu andando e ser reconhecido pelo meu YouTube. Porque eu já estava um pouco acostumado a ser reconhecido pelo meu Instagram. Porque, obviamente, a gente tem uma numeração um pouco maior, o alcance é diferente. Mas quando eu me deparei com aquela pessoa, com a Rê, que veio comunicar comigo e falar que ela estava saindo da transição de analista de sistemas para virar artista, eu falei assim, não, para com seu discurso. Já parei ali naquela hora, nem conhecia ela. Eu falei assim, você não tá virando, você é artista. Você só tá reacessando isso, provavelmente. Aí ela já parou assim. E ela fazendo essa transição de carreira. E aí ela falou assim, eu falei assim, e eu tenho o costume, né, de quando eu já conheço a pessoa, eu vou lá e sigo ela, né? Pra poder também acompanhar, né, fazer essa comunicação, né? E dar continuidade à realidade do Victor, né? De que eu conheço e sigo a pessoa. E aí, na hora que eu segui, eu olhei no Instagram, não me seguia, não tava seguindo de volta. Peguei a outra página dela, não me seguia. Eu falei, de onde você mesmo conhece? Da onde veio? Que ela sabia muita coisa sobre mim. E aí, ela falou assim, não, porque eu amo o seu canal no YouTube. Amo o seu canal no YouTube porque você apresenta de uma forma muito diferente. Minha filha tá fazendo design de interiores, eu falo pra ela consumir todos os seus vídeos e tudo mais. Aí, beleza, a conversa aconteceu ali, passou e eu comecei a andar. Aí eu tenho muito dessa coisa de esse delay, vamos dizer assim, na vida, de aí eu começo a analisar o que a conversa estava acontecendo de verdade. Depois da briga que você pega o argumento, sempre, né? Ódio. Na hora não deu nada. E aí eu olhei assim e falei, gente, ela veio pelo meu YouTube. Eu falei, meu YouTube tem esse alcance, tipo, de comunicar com pessoas dessa forma. Eu falei, que louco. Aí eu até me emocionei e tudo, eu comentei que fiz um stories chorando, foi depois desse, assim. Que aí eu falei, já tava todo envolvido pela situação do lugar. Então o negócio só veio assim, eu falei, vamos colocar isso aqui também no Instagram. O que tem a ver, né? Olha só, o que tem a ver o Na Paleta com a mudança da transição de carreira? Exato. Mas ela explicou por que ela tá fazendo isso?
Por que Eu tem até fiquei essa curioso. transição? Eu acho que é por conta mais dessa ligação comigo como pessoa mesmo, sabe? Da forma didática, da forma muito pessoal de conversar. Tipo assim, E eu eu acho sou que assim também como as o Vitor. pessoas, exato. As pessoas, elas comunicam de uma forma comigo que elas me conhecem, parece que por inteiro, assim. Então eu nunca me comuniquei com uma pessoa de que ela me olhava distante. É muito engraçado que as pessoas sempre vêm até mim pra conversar. Nunca passou, eu tava passando e a pessoa virou e falou assim, ai, te vi e não fiquei com vergonha de conversar com você. Não, porque Tu não acho que recebe essa eu sou, mensagem. porque eu sou tão aberto, assim, sabe, de receptivo, que as pessoas elas vêm e se comunicam. Então acho que aquela comunicação fez com que ela entendesse ali essa amizade que a gente já tem ali pelo que ela consumia, então ela quis expor essa transição, porque eu perguntei pra ela, né, o que ela tava fazendo, por que ela tava naquele lugar. Ela falou assim, porque a gente tava numa semana criativa de Tiradentes, que é um ambiente de comunicação do artesão local com empresas, com marcas, e aí tem Mega várias diversas... específico. Mega específico, mega, é uma coisa mega específica. É só quem realmente curte aquele negócio pra poder estar ali. E a mulher analista de sistema. Analista de sistemas. Mas aí ela tava Feliz. fazendo essa transição porque ela tava fazendo criando a empresa dela, trazendo essa empresa dela de produzir cerâmica. Caraca, Aí a conexão meu tava ali. amigo. Aí na hora que eu perguntei, ela começou a falar. Muito louco. Cara, muito Essa vida é louco. louca. E ó, e a gente tava. Aí junta com o perfil comportamental, eu sei que essa pessoa ela tá infeliz. Com certeza, ela falou que ela passou 40 anos, ela tá se aposentando agora. Meu Deus. Ela tava se aposentando para conseguir realmente trabalhar com o que ela sempre gostou. Não tem como, cara. E cadê a personalidade dela nesse tempo todo, né? Tipo, muito Não, louco. tudo. Tem um negócio que é, tipo, você tem um comportamento assim, e você consegue, igual você falou, tipo, você tem um momento que você é analítico pra olhar e rever os seus conteúdos, rever Sim. suas coisas, tipo, legal. Só que se você fizesse isso o dia todo, você ia ser uma pessoa infeliz, porque você não é o perfil analítico. Então, pra galera entender aqui um pouco, você tem a capacidade de se adaptar por determinado tempo, a capacidade de se adaptar por determinado tempo para uma atividade que não é o seu comportamental natural. Sim. Então, por exemplo, eu posso ficar calado no podcast aqui, ou só ouvindo você, e tipo, eu não tô infeliz fazendo isso, tá? Tipo, tá maneiro pra caramba. E vai ser legal. Só que não me bota pra fazer isso todo dia. Porque eu preciso falar. Igual a mulher que é artística, criativa. Cara, se ela tem essa veia e tava trabalhando como analista de sistema, que é uma atividade analítica, conforme, ela passou a vida inteira adaptada, infeliz. E não. Se você tá fazendo isso na tua vida aí, ó. Já para agora, pelo amor de Deus. Para agora, você precisa trocar. Então esse foi um dos insights, um dos aprendizados mais incríveis que eu tive em relação a conhecer pessoas. Você acredita, velho? É exatamente isso. E é muito gostoso porque quando a gente se coloca. E aí também é uma dica que a gente tem que dar para quem tá indo para essa parte de mídias sociais, que tem um período que você vai achar que você só tem que estar nas mídias, que a mídia vai te levar para os lugares. E é muito o oposto. A mídia é a consequência do que você vai estar colocando ali. Pelo menos eu tenho esse entendimento, né? Olha, eu tô falando pra quem que eu tô falando disso, não sei. Eu acho que a mídia é a consequência. Mas as conversas que a gente vai ter por trás das mídias é o que realmente vai te gerar o conteúdo pra estar ali. Então você precisa estar presente nos lugares, você precisa ter conversa, você precisa se comunicar com pessoas, não só nas mídias sociais. As mídias sociais elas vão dar esse embasamento final, mas eu acho que a conversa do tete-a-tete, igual a gente estava tendo, que eu quis conhecer um pouco sobre sua história, isso muda completamente. Completamente a nossa conversa agora, porque eu quis entender quem é você. E às vezes não dá tempo na mídia social da gente ter essa comunicação, né? De a gente realmente conhecer a pessoa. Tem que conversar com as pessoas e não para as pessoas. Exatamente. Uma hora ou outra eu falo para as pessoas. Tipo assim, cara, às vezes eu preciso falar no sentido de que, putz, foi um aprendizado que mudou minha vida. Sei lá, a internet mudou minha vida. Sim, a internet mudou mesmo. Mudou também, né? Lógico. Tipo,
como eu experimentei esse negócio, eu senti que tem esse poder. E tipo, minha vida é muito melhor hoje do que era antes da internet, de eu estar na internet, de eu estar exposto. Eu preciso falar para as pessoas que, tipo, cara, experimenta isso. Tipo, às vezes eu preciso falar para. Mas na minha comunicação, eu acho que a sua também não, é um bate-papo com as pessoas e não para. Exatamente. Né? Exatamente. É o que você falou, são momentos diferentes que a gente precisa entender qual é o conteúdo que você vai passar para se a gente vai falar para as pessoas, se é um conteúdo que você vai estar falando diretamente e tudo mais, aí ok. Mas no contexto geral, eu entendo que precisa, para o meu perfil, na verdade, né? Precisa ser um pouco mais com as pessoas. Isso que você estava falando sobre estar nos bastidores, conversar com as pessoas fora da internet e que é o que vai te gerar resultado, agora eu entendi do teu raciocínio como que você vende produtos por causa do Victor. Porque eu fiquei pensando assim, cara, como que eu vou vender, sei lá, vou dar um exemplo aleatório, vai. Como que eu vou atender marketing para alguém que é artista, sendo que a minha comunicação inteira é voltada para o mercado de arquitetura e decoração? Essa pessoa não vai se conectar comigo. Mas se eu sou uma marca independente, Lucas Trindade, eu consigo no bastidor me comunicar com essa pessoa e aí gerar um resultado para ela e gerar um resultado porque eu posso fazer o marketing para ela. Sim. E eu acho que isso tem a ver com o que você vende, né? Que tipo, ô louco. Completamente. Você faz o cenário do que você falou? Os cenários de espetáculos de dança. Pois é, cara. Isso só acontece por causa do bastidor, né? Só acontece por causa do bastidor. Os conteúdos que a gente tem hoje na mídia, né, de uma forma geral, eles vêm todos do bastidor. Pouquíssimos vêm, assim, diretamente da internet, assim. De se conectar com as pessoas. E até alguns que eu virei e falei assim, nossa, esse aqui veio pela mídia. Na hora que eu começo a conversar, aí teve algum contato de bastidor que chegou até essa situação. Então, e é a forma que eu vejo mais. Lógico que existem estratégias, mas eu acho que a forma que eu tenho mais de conseguir vender realmente o Victor e não o produto do Victor. O produto do Victor vai ser a consequência do que o Victor tem pra oferecer. Entendeu? Cara, mal isso. É doido. É muito doido. E é difícil de fazer as pessoas entenderem também, isso é um fato. Não, eu tô aqui, cabeça tá fritando pra poder entender, ainda não masterizei. Eu já devo ter entendido, mas daqui a um mês vai cair a ficha. Em qual sentido? No sentido de que... Sei lá, minha cabeça... No sentido de quê? Não, no sentido de que não precisa vender produto nunca. Será? Por causa através de um produto que era lá atrás de arquitetura, você construiu uma audiência, construiu um posicionamento, tal, e agora você consegue fazer com certeza. É isso, com né? certeza pela bagagem. Pelo repertório que eu tenho, Que você construiu. Que eu construí, é que hoje eu consigo vender o Victor. Então, por isso que no Sweet Living eu ajudo esses profissionais a entenderem esse processo, que não vem de uma hora para outra. Eu não virei e falei assim, como é que eu vou me comunicar com as pessoas? Então eu visito lugares o tempo todo, eu tô sempre em restaurantes diferentes, eu vou sempre conhecer lugares novos. Eu tenho um quadro no meu Instagram que eu falo que eu sou Victor Romancini, intérprete de interiores, e eu vou te levar para conhecer lugares novos no meu dia de folga. Então eu levo as pessoas para conhecer lugares novos junto comigo. Eu tenho o Arrume-se Comigo. Por quê? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que se conectam com a forma de eu me vestir. Aí parei de fazer um tempão. Aí começaram a perguntar, falaram, arrume-se comigo. E é um dos vídeos que tem mais engajamento, às vezes, dentro do meu Instagram. Eu tinha uma fase que eu falava um pouco das minhas xícaras, porque eu entendo que quando a gente se coloca em posição e a gente conhece bastante coisa, porque eu sempre fui uma pessoa incentivada desde criança a conhecer muito, é difícil realmente a gente conseguir passar todas essas informações.
E as pessoas querem se conectar com você de alguma forma. Uhum. Então eu tento criar essas formas de comunicar com as pessoas. Então vai ter a pessoa que vai se comunicar mais comigo por conta do arrume-se comigo, que está sempre relacionado a alguma coisa do meu... Nunca é aleatório. Eu vou arrumar comigo porque eu quero que você veja minha roupa. Não, óbvio que não. Então faz sentido com o meu projeto, né? Com o que eu tô fazendo. Você vai se arrumar comigo porque eu estou indo nesse evento que eu estou lançando esse produto. Você vai se arrumar comigo porque eu vou ter um cliente que eu vou atender e eu preciso estar mais despojado, eu preciso disso aqui. Então sempre ele vai estar direcionado a essa coisa. Então tá bom, Vitor. Chegando ao fim aqui, né? Cara, conversa boa, né, velho? Vocês gostaram? Né? Deixa eu pedir pra vocês novamente, agora no final, pra gente finalizar. Por favor, deixe seu like, comentário, aqui embaixo tem descrições dos canais lá do Na Paleta, do Vitor, do Estúdio Roma. Olha só, tudo lembrei todos os nomes. Todos. Tão bom que eu lembrei dos nomes, legal demais. Cara, tem Planejados Cast, né? Eu acho que a gente tá abrindo aqui o canal do YouTube da Toda Esquina Jundiaí. Perfeito. Não tinha nada, não tinha nada. Agora a gente vai ter muito conteúdo aqui sim, né? Pra poder ajudar vocês, transformar a vida profissional, a vida pessoal. Eu acredito muito nisso. E se inscrevam no canal, porque isso vai ajudar a gente a produzir mais, né? Se você não contribuir, né, que é de graça, como que a gente vai estar aqui dedicando o nosso tempo? Também não faz sentido, não é verdade? E eu falo que isso é uma forma de mensurar o que a gente está fazendo também. Então essas curtidas, compartilhadas, ativar as notificações é importante, porque você precisa saber essa novidade chegar para você, porque senão você não vai ter tempo no seu dia a dia de acessar, de lembrar, nossa, eu preciso ver as coisas do Victor. Não, ativa a notificação que a gente já lembra pra você. Top! Beleza? Então é isso, ativa, se inscreve, deixa o like, siga as nossas redes sociais aqui, né? Interaja com a gente, deixe seu comentário, o que você achou, qual foi o seu maior insight aqui desse bate-papo, né? Bate-papo natural, tranquilo, né? E espero que vocês tenham aprendido muito. Eu aprendi muito, fiquei até com a cabeça meio bugada aqui, ó. Já pensando um monte de insight, de aprendizado aqui. E eu também. Da história do Victor. É isso, pessoal. A gente se vê mais. Muito obrigado, meu jovem. Sejam muito bem-vindos à estreia aqui da nossa temporada especial. E fique por aqui, né? No final das contas, a gente vai continuar gerando conteúdo. Tem novos episódios vindo. Fiquem por aqui. E é isso. Até mais. Um beijo, gente. Muito obrigado. Foi um prazer. Tchau, tchau.